Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia, em parceria com o Estúdio Rino, para falar sobre os brasileiros que estarão em ação no UFC 308. Teremos 6 atletas brasileiros que vão aí competir num dos eventos mais importantes do ano, que vai rolar em Abu Dhabi, neste sábado, a partir das 11 horas, horário de Brasília. Vamos falar de cada um desses atletas, tem alguns estreantes aí para a gente repercutir e falar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar de cada um deles. Antes de mais nada, convido a todos a se inscrever aqui no canal, deixa o like no vídeo, assina o sininho de notificação, comenta aqui no MMA na Veia, dá essa moral, fortalece aqui o nosso trabalho, que a gente está sempre trazendo informações relativas ao evento. E no UFC 308, nós vamos fazer o pós-evento. Nós vamos entrar ao vivo, logo que acabar o UFC 308, e vamos fazer aí um apanhado geral para falar o que rolou luta a luta no UFC 308. Bom, galera, 6 brasileiros, como eu falei, estarão em ação. O primeiro a subir ao octógono é o brasileiro Carlos Leal. Ele vai fazer sua estreia no UFC, vai enfrentar um cara duríssimo, o russo Rinat Fakhretdinov, um atleta que tem um cartel excelente, 22 vitórias, 1 derrota e 1 no contest. É um atleta duro, difícil, é uma estreia complicada para o brasileiro. O Carlos Leal, que tem uma trajetória bem sucedida na PFL, depois saiu da PFL, fez 2 lutas fora da organização, a mais recente na LFA, que foi em julho desse ano, venceu, convenceu, foi contratado pelo UFC, pegou a luta, de certo modo, em cima da hora ali e pega essa bucha de canhão, que é o Rinat. Ele tá entrando ali como um azarão, até por conta desse momento de estar pegando a luta em cima da hora. Lá em Abu Dhabi tem uma questão de deslocamento, fuso horário, alimentação, vários fatores que atrapalham um trabalho bem feito, um camp bem elaborado, mas o Carlos Leal é um atleta bastante duro, um cara que sai na mão, divisão meio-médio. Aqui o brasileiro, como eu falei, entra como azarão, mas é um atleta que tem mãos pesadas e tem força e potencial para nocautear seu oponente. Mas, como eu falei, o russo entra como favorito, ele tem aí, é considerado o atleta mais pronto para vencer esse duelo, pelo menos segundo as casas de apostas. Na sequência, temos um cara bem conhecido aí do público brasileiro e muito querido pelos torcedores brasileiros. Tô falando do Bruno Blindado. O Bruno Blindado, que é um cara que já fez lutas espetaculares, grandes lutas, conquistou grandes nocautes, é um cara que eu falo que é muito querido pelo público, pela maneira com que ele chega ao octógono, é um cara que é muito carismático, o público gosta muito, os brasileiros gostam muito dele. Ele pega o Ismail Naurdiev, é um atleta marroquino. O brasileiro entra como um leve azarão nesse confronto, mas é uma luta muito equilibrada. Eu entendo que o brasileiro tem mais capacidade, qualidade, talento, ferramentas para vencer esse confronto. O que pesa contra o brasileiro é que o brasileiro vem de 3 derrotas consecutivas. Não são derrotas contra adversários fracos, né? Ele vem de derrota para o Braden Allen, que é um cara que é hoje top da divisão. Perdeu para o Shara Magomedov, que é outro cara que é um dos principais nomes aí, que vem chegando, um cara que vem sendo uma grande aposta do UFC na divisão peso médio, e mais recentemente uma derrota polêmica para o Chris Weidman, que rendeu muita discussão, né? O Chris Weidman acabou acertando 3 golpes ilegais no brasileiro ali, 3 dedadas que atingiu a visão do brasileiro, os olhos do brasileiro, né? Então isso aí prejudicou muito o rendimento, acabou tendo que ser interrompida a luta diante desses problemas que o brasileiro sofreu. Foi uma polêmica muito grande, ambos até estavam discutindo até pouco antes desse evento, mas o fato é que no cartel do brasileiro aparece ali 3 derrotas consecutivas, e isso acaba pesando e jogando uma pressão muito forte sobre o Bruno Blindado. O Bruno Blindado é um nocauteador, é um cara que tem mão pesada, tem queixo duro, absorve bem os golpes. Se ele conseguir segurar bem a pressão do Ismail, as tentativas de queda na mão, eu gosto muito do estilo do Bruno Blindado e torço muito que ele vença, até porque a gente sabe como funciona o UFC. 4 derrotas consecutivas muitas vezes pode resultar no desligamento do atleta da organização. Na luta seguinte, a gente terá Farid Basharat, atleta que vem aí com um cartel perfeito, 12 vitórias, nenhuma derrota, é um atleta do Afeganistão, é uma grande aposta também do UFC, um cara duríssimo, enfrenta o brasileiro Vitor Hugo. O Vitor Hugo é um cara que vem aí já de uma luta na organização, venceu no mês de abril o Pedro Falcão via decisão unânime na sua estreia do UFC,
fez uma bela apresentação, começou bem, começou com o pé direito, vem numa boa sequência de vitórias, atleta de 31 anos, tem aí como predileção a luta agarrada, é um cara que tem muita técnica na luta de solo, por isso que eu entendo que ele pode dar muito trabalho para o Basharat, que também é um cara que tende a buscar a luta agarrada, um cara ali do wrestling, né? Então, a gente tem um confronto que pode resultar num choque de estilos, né? De estilos semelhantes, né? E aí vai ser realmente na técnica, na força, na qualidade, quem poderá aí se sobressair. As casas de apostas e o UFC, a indicação está apontando aí um favoritismo amplo para o Farid Basharat. É realmente muito expressivo que está sendo considerado o favoritismo do Basharat. Mas vamos torcer, vamos acreditar no Vitor Hugo, porque, como eu falei, ele vem numa ótima sequência de vitórias, estreou com vitória no UFC e vai para sua segunda luta, pega aí um adversário duríssimo no UFC lá em Abu Dhabi, que, como eu falei, sempre é complicado para atletas brasileiros. E de fora também, atleta sul-americano, sempre é complicado. Abus Magomedov, atleta alemão, vai enfrentar o brasileiro Bruno Huck. O Bruno Huck vem de 2 vitórias consecutivas, é um grande talento do MMA nacional, tem 31 anos, vem de 2 vitórias, como eu falei, para atletas aí bem expressivos, duros, e as 2 vitórias que ele conquistou foram via nocaute, então ele é um cara realmente brutal. Ele tem no UFC 4 lutas, 3 vitórias, 1 derrota, 3 vitórias via nocaute, ele é nocauteador, ele é brabo, ele vai para cima. Nesse cartel 12-1 que o Bruno Huck tem, 9 das vitórias dele, das 12, foram via nocaute, então a gente pode ter certeza que ele vai sair para cima, vai sair na mão, vai tentar nocautear mais um oponente que é um adversário difícil, né? O Abus realmente tem também uma boa trocação, a diferença do Abus é a quilometragem, é um cara que já tem aí 26 vitórias, 6 derrotas e 1 no contest, é um atleta que tem aí mais altura, mais envergadura, pode trabalhar na distância, isso pode ser um fator que possa causar dificuldades para o brasileiro Bruno Huck, mas o Bruno Huck já está acostumado de enfrentar adversários com maior estatura. Ele normalmente, quando nocauteia, porque ele sabe muito bem entrar nesse raio de ação dos oponentes e conectar golpes duros, golpes potentes para buscar o nocaute. As odds aqui, neste caso, estão bem equilibradas e ali não chega a ter um favoritismo para nenhum dos dois lados. É uma luta que aí realmente promete ser de muito equilíbrio. Na sequência, teremos Geoff Neal, o experiente Geoff Neal, atleta americano, enfrentando o brasileiro lendário, 39 anos, ex-campeão peso leve, Rafael dos Anjos. Rafael dos Anjos tem um cartel de 32 vitórias, 16 derrotas, e enfrenta o Geoff Neal, que tem 15 vitórias, 6 derrotas. O brasileiro não vive um bom momento, né? Já está naquela caminhada na reta final, ele não tem uma categoria definida, tanto é que as suas 2 últimas lutas e suas 2 últimas derrotas, uma foi na divisão dos meio-médios, contra o Vicente Luque, outra foi no peso leve, contra o Matheus Ganrot. Entregaram uma bucha de canhão para ele, que era o Matheus Ganrot, né? O Matheus Ganrot bem ranqueado, bem mais jovem, bem mais alto, na divisão peso leve. O brasileiro teve que cortar peso para lutar na de baixo, mas fez ainda assim uma boa luta o brasileiro. E agora vai pegar o Geoff Neal, cara, que não é nenhum bicho papão, não é nenhum cara que tenha que faça o brasileiro temer. Ele também vem de 2 derrotas consecutivas, mas pegou aí o Rakhmonov, que é o cara que vai desafiar agora o campeão Belal Muhammad, e o Ian Gary, né? São as 2 derrotas que ele sofreu mais recentemente. O favoritismo nesse confronto está com o atleta americano, Geoff Neal. É compreensível até esse favoritismo de Geoff Neal, 34 anos, ainda tem uma caminhada pela frente, não tem tantos quilômetros rodados dentro do MMA. O Rafael dos Anjos é bem mais baixo, vai ter que tentar explorar a luta agarrada, botar para baixo, botar pressão. Ele entra, como eu falei, como azarão, mas, cara, eu tenho fé que ele possa surpreender aí, cara. Quem sabe a gente possa ver o Rafael, que é um dos meus maiores ídolos dentro do MMA. Eu torço muito por ele, é um cara que me deu muitas alegrias quando foi campeão lá da divisão peso leve, venceu grandes nomes como Anthony Pettis, Donald Cerrone, dentre muitos outros. E aí o Rafael dos Anjos certamente é um dos principais nomes do MMA brasileiro, mundial, tá na caminhada final da carreira e quem sabe não surpreende aí, vence o Geoff Neal, apesar do favoritismo do atleta americano.
E para fechar a participação dos brasileiros, teremos um estreante, né? Eu estou falando do Rafael Cerqueira. Ele vai enfrentar o turco Ibu Aslan. O Rafael Cerqueira é um atleta de 34 anos, cartel perfeito, 11 vitórias, nenhuma derrota. Ele vem aí do Demo Fight, né? Fez muitas lutas do Demo Fight, toda a caminhada dele praticamente foi construída dentro dessa organização, e muitas das suas vitórias foram no primeiro round, né? Para você ter uma ideia, das 11 vitórias do Rafael Cerqueira, 8 foram por nocaute, e ele chega com muito gás, muita pressão, muita vontade de mostrar a que veio ao UFC, né, cara? Ele tá bem colocado, inclusive, aí no card, né? O cara que vai fazer a luta de encerramento do card preliminar, né? Foi recolocado ali, houve um mesh aí nessas lutas. Ele faz a última luta do card preliminar, uma luta contra um adversário difícil, 13-1, um turco, um cara que também tem uma boa técnica, né? Um bom jogo, principalmente na luta de solo, mas o Rafael Cerqueira tem condições totais de surpreender, vencer, e ele até entra com leve favoritismo contra o atleta turco. Vamos torcer aí que o Rafael consiga fazer uma grande estreia e dê uma grande alegria para o Brasil. Essa luta é válida pela divisão meio pesado, que a gente sabe tem como campeão o brasileiro Alex Poatan. Galera, eu fiz outros 2 vídeos, um vídeo falando do card inteiro e deixando meu palpite para cada uma das lutas do card, então confere aqui no canal, se inscreve, deixa o like, confere aqui no canal, tem todos os meus palpites, luta a luta, não só dos brasileiros, de todas as lutas, dos brasileiros inclusive, o que eu acho de cada um dos resultados que vai rolar nesse evento, e também falo o porquê que eu acho que Max Holloway será o novo campeão da divisão peso-pena do UFC. É um outro vídeo que também é o último vídeo, inclusive vai aparecer agora em seguidinho aqui para você já no encerramento desse vídeo. Eu agradeço a todos que ficaram conosco até aqui. Tamo junto,